Peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Então lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram.
Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne e nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês aqui têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre
no templo, louvando a Deus. Nenhum dos 4 evangelhos descreve a ressurreição, que de qualquer modo ninguém de fato viu. Ninguém viu. Todos, porém, ressaltam a sua importância, os 4 evangelistas, mas de modo diferente. Algumas coisas existem em comum em todos os relatos dos 4 evangelhos, como o túmulo vazio, a relutância dos discípulos em crer que Jesus ressuscitaria, o fato de que os primeiros aparecimentos foram a mulheres e o número de aparecimentos era limitado. Todos os 4 evangelistas têm acordo sobre isso. Até mesmo quando estão falando do mesmo aparecimento, cada evangelista conta da sua maneira, da sua forma, como entendeu importante e o que entendeu importante destacar. Isso torna difícil a disposição dos aparecimentos numa sequência coerente, se a gente pegar os 4 evangelhos. O tesouro de Lucas é a história maravilhosa da caminhada para Emaús. Suas outras histórias da ressurreição também têm suas mãos ali. Sua ênfase é digno de nota que se encontra em Jerusalém e nada diz acerca dos aparecimentos do Senhor ressurreto na Galileia. Vejamos esse texto. Versículo 1. O sábado era naturalmente o 7º dia, de modo que o primeiro dia da semana é o nosso domingo. Por isso estamos aqui. O sábado teria terminado ao pôr do sol de sábado, 18 horas, quem sabe. Mas pouca coisa poderia ser feita durante as horas da escuridão. Assim, as mulheres já estavam ativas bem cedo no domingo, como diz o texto, alta madrugada, e foram caminhando para o túmulo no começo da aurora. Que levaram consigo os aromas demonstra que tinham em mente finalizar o sepultamento de Jesus, perfumando. No versículo 2, temos um relato em Marcos que nos conta que enquanto caminhavam, discutiam o problema de remover a pedra pesada na entrada do túmulo para acessar o corpo de Jesus. Lucas simplesmente diz que quando chegaram, acharam já a pedra removida. Quando mais tarde o discípulo amado chegou ao túmulo, sentiu dificuldade de entrar nele, João 25. Mas as mulheres não tinham nenhuma hesitação dessa natureza. Quando entraram, porém não acharam o corpo. Lucas, pela primeira vez no sepulcro, une o título. Note bem isso. Une o título Senhor ao nome Jesus. É muito comum a gente fazer essa leitura nas cartas. Lucas tem essa sacada de que Jesus foi feito Senhor e o chama desta forma. Senhor Jesus. A fim de dar o sentido de que o Jesus crucificado agora é o Senhor Jesus exaltado. Exaltado. Versículo 4. Não sem motivo as mulheres estavam totalmente perplexas. Os 2 que agora ali ficaram com vestes resplandecentes devem ser entendidos, claro, como anjos.
Mateus fala de um anjo que removeu a pedra e que falou às mulheres. Marcos se refere a um jovem com manto branco, a quem viram depois de entrarem no túmulo. João menciona 2 anjos vestidos de branco que falaram a Maria Madalena. Fica claro que todas essas referências dizem respeito a anjos. O fato de que às vezes ouvimos falar de 1 ou 2 não precisa preocupar ninguém, conforme indicam muitos comentaristas. Um porta-voz destaca-se mais do que seus companheiros. A perplexidade das mulheres é um lembrete de que um fato tão irrefutável quanto o sepulcro vazio não leva necessariamente ninguém a crer. A perplexidade das mulheres é um lembrete a todos nós de que um fato, quem sabe um milagre, não leva ninguém a crer, necessariamente. O sepulcro vazio, meus irmãos, não prova a ressurreição de Jesus, nem faz o Novo Testamento apresentar o sepulcro vazio como prova deste fato. Nem sequer devemos ser preocupados porque os anjos possam estar sentados, no caso de João, ou em pé aqui em Lucas. Nem que suas palavras não sejam idênticas nos vários relatos. Aliás, isso ainda enriquece mais a história. A coisa principal que essas diferenças pequenas nos contam é que os relatos são independentes. E isso ainda mais reforça a autenticidade e a legitimidade de cada documento, de cada registro. Fontes diferentes chegando às mesmas conclusões, em essência. É possível também que no caso de anjos seja requerida uma percepção espiritual e que nem todos tenham visto a mesma coisa. Nem todos tenham percebido o que estava acontecendo, como no relato de João, que Maria se encontra com Jesus e pensa ser um jardineiro. O problema não está no ser angelical, em Deus que se revela, ou no seu Filho, mas na nossa percepção e dificuldade de crer. Versículo 5. As mulheres estavam com medo. Baixar o rosto para o chão era uma marca de respeito diante de seres grandiosos. Algumas traduções chegam a dizer que há um ato de se ajoelhar e colocar o rosto voltado para a terra. Os anjos perguntaram primeiro: por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa pergunta surpreende, mas chega na raiz do assunto, meus irmãos. Não se deve pensar que Jesus está morto. Logo, não deve ser procurado entre os mortos. Sim, Jesus já tinha dito aos seus seguidores: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então os anjos passam a lembrar as mulheres que isso estava de acordo com a predição feita por Jesus enquanto ele ainda estava com eles na Galileia. Naquela ocasião, Jesus havia dito que seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia.
Marcos e Mateus omitem essa declaração, mas informam, como não faz Lucas, que Jesus iria para a Galileia diante dos discípulos e que lá eles o veriam. Talvez Lucas omitisse essa parte porque não tinha o propósito de incluir qualquer relato dos aparecimentos de Jesus na Galileia. Os anjos não apresentam nenhuma prova da ressurreição para as mulheres. Eles anunciam a ressurreição. Preste atenção nisso aqui. E o anúncio que eles fazem possibilita a fé. Porque a fé não é uma dedução lógica do fato do sepulcro vazio, mas uma resposta de confiança à verdade anunciada. Jesus, nesse relato mesmo, entra na sala onde eles estão, eles ainda duvidam. Eles anunciam a ressurreição. Os anjos fazem isso. Esse anúncio possibilita a fé no coração daquelas mulheres, porque a fé não é uma dedução lógica. O sepulcro está vazio, logo ele ressuscitou. Mas a fé é uma resposta de confiança à verdade anunciada. Lucas é o único evangelista a incluir os ditos da paixão após a ressurreição nas narrativas que se encontram aqui. O versículo 7, portanto, lembra que o sofrimento de Jesus é essencial para o entendimento e para a crença na sua condição de ressuscitado. É pressuposto. Na sexta-feira nós estivemos aqui com o Tenebras, vivenciando aquele momento de luto, de dor, de perplexidade, de perda, de escuridão, de indefinição, de abandono. O sofrimento de Jesus é essencial. Paulo chega a escrever sobre isso muitas vezes. Não me envergonho do Cristo crucificado. É essencial para entendermos e crermos na ressurreição. Pois sem o seu sofrimento, a ressurreição fica incompleta. Porque o sofrimento de Cristo é cumprimento da Escritura e a ressurreição é uma vitória absoluta, de uma vez por todas, sobre o pecado e a morte. Acabamos de cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Versículo 8. Lembraram-se, e é evidente que isso trouxe certa medida de convicção. Elas se lembraram das palavras de Jesus após o anúncio angelical. Já tinham ouvido aquelas palavras antes, mas Jesus frequentemente tinha falado de forma metafórica. E provavelmente tinham entendido as palavras estranhas acerca da ressurreição de uma maneira um pouco diferente. Nessa semana mesmo, tinha aí um pregador anunciando que ele cria na ressurreição. Mas aí perguntaram a ele: você acredita que Jesus ressuscitou? Isso não importa. Importa que eu viva a ressurreição. Mas como é que você vive a ressurreição se Jesus não ressuscitou? Você acredita que ele ressuscitou de fato? Isso é um problema para a minha racionalidade, ele respondeu. Então nós estamos em tempos, e isso já de longa data, em que a nossa dificuldade racionalista de crer num Deus que invadiu esse mundo, embora ele seja dele, a nossa racionalidade sempre quer enquadrar Deus dentro das nossas caixas, nos nossos limites.
e por isso ficamos perplexos. Perplexos. Agora as mulheres percebem que Jesus pretendia que as suas palavras fossem tomadas de forma literal. As mulheres foram levar as suas notícias aos 11 apóstolos e também as contaram a todos os demais que com eles estavam. Repito o versículo 6. A lembrança leva à crença. E a crença, no versículo 9, leva ao anúncio. Essa comunidade mesmo se propôs nesse ano de 2024 a se expor ao texto bíblico. A tentarmos ler a Bíblia toda como comunidade até o final do ano. Deixar que o texto nos lembre. Pegue esse verbo e se detenha nele somente no Antigo Testamento e você vai perceber que Deus não requer de nós muita habilidade, não. Nem muita inteligência. Deus quer que a gente se lembre. Recorde o que estamos fazendo aqui nesta manhã e o que vamos fazer no domingo que vem de ceia. Vamos fazer a ceia em memória do que Jesus fez. Lembrar. A lembrança leva à crença. A crença leva ao testemunho destemido, ao anúncio. Versículo 10. Lucas passa a alistar os nomes de algumas mulheres. Maria Madalena, a primeira a ver o Senhor ressurreto, aquela de quem foram expulsos 7 demônios. Mulher envolvida em prostituição. Além do fato de que esse evangelho, com clareza, demonstra o lugar das mulheres em ouvir o evangelho do Cristo ressuscitado, nós também vemos a condição de mulheres pecadoras sendo superada pela abundante graça de Deus. Maria Madalena, a primeira a ver Jesus ressurreto, é mencionada em cada um dos 4 evangelhos na narrativa da ressurreição. Quem sabe por esse motivo, pessoas que não têm o que fazer se ocuparam com essa personagem, criando um outro evangelho e supondo, quem sabe, uma relação afetuosa ou romântica com Jesus. Porque de fato ela tem um papel fundamental. Uma pecadora que testemunha por primeiro a ressurreição do Filho de Deus. Escolhida. Mas a parte da sua conexão com a crucificação e a ressurreição, ouvimos falar dela somente no capítulo 8, versículo 2. Joana é mencionada somente aqui e também em João 8:2. Aliás, Lucas 8:2. Maria, mãe de Tiago, é aparentemente a outra Maria de Mateus 28. Essas e as demais mulheres, que incluem Salomé, contaram aos apóstolos o que viram e ouviram. Mas, versículo 11, os apóstolos não se impressionam. Consideraram a história como delírio. Lucas sublinha esse conceito ao acrescentar: e não acreditaram nelas. Não acreditaram. Os apóstolos não eram homens que precisassem apenas de um pequeno empurrão antes de se lançarem a proclamar a ressurreição. Eles estavam totalmente céticos. Totalmente céticos. Não bastava um empurrãozinho para o motor pegar. Até mesmo quando mulheres que eles conheciam bem lhes contaram as experiências delas, eles se recusaram a crer. Não eram quaisquer mulheres. É claro que uma evidência irrefutável seria necessária para convencer os céticos. Versículo 12.
correu Pedro ao sepulcro. Nada mais viu senão os lençóis de linho, o que sublinha o fato do túmulo vazio novamente. Pedro, porém, ainda não acreditava na ressurreição, pois foi para casa, maravilhado sim com o que tinha acontecido. Mas quais eram as alternativas que passavam pela cabeça dele? Mas pelo menos ficou impressionado. Se pôs a refletir a respeito. Alguma coisa maravilhosa acontecera. E aí chegamos na estrada para Emaús. Meus irmãos, essa história encantadora é uma das mais queridas de todas as narrativas da ressurreição e só se encontra aqui em Lucas. Há algo de muito comovedor no fato de que um dos poucos aparecimentos do Senhor ressurreto é oportunizado a esses dois discípulos no caminho. Os seus nomes aparentemente não são claros, a não ser Cleopas. A história, além disso, tem algo de tão vívido nela que só pode ter vindo diretamente dos participantes. São muitos detalhes que devem ter sido consultados na redação desse evangelho aqui. A igreja cristã não tem que ter vergonha de celebrar a Páscoa e anunciar a ressurreição de Jesus dentre os mortos, porque ela está embasada nesse sentido. É até possível que o próprio Lucas fosse, é possível, o discípulo cujo nome não é dado ali. Outros, no entanto, consideram esse aspecto como sendo nada mais do que uma prova da capacidade literária de Lucas de deixar a gente em curiosidade sobre quem seria esse outro. Versículo 13. Naquele mesmo dia, liga essa história, portanto, com os outros acontecimentos no dia da ressurreição. É importante a história do caminho para Emaús para explicitar ainda mais a condição humana na medida em que ela é colada ao evento da ressurreição. Lucas não dá o nome dos discípulos acerca dos quais escreve, mas se refere a eles como dois. Localiza Emaús com exatidão a 10 quilômetros de Jerusalém. Não identifica o assunto da conversa deles, mas registra tudo o que tinha acontecido, que deve se referir às histórias do sepulcro vazio e à aparição dos seres angelicais. Então a discussão era em torno disso. Versículo 15, o verbo aqui, se aproximar, pode se referir a uma abordagem de qualquer direção, mas como os dois falam de Jesus vindo de Jerusalém, o significado deve ser de que Jesus possivelmente ultrapassou os dois enquanto eles discutiam, e discutiam de fato tinham uma opinião diferente um do outro. Vivemos hoje num mundo bastante relativista. Se tem 5 pessoas, tem 10 opiniões. Quando a gente não tem convicção sobre a verdade, sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida, são múltiplas as alternativas. Isso acontece até na leitura crítica da Bíblia, uma leitura liberal, progressista, que tenta desconstruir o texto para supostamente refazer o texto naquilo que supostamente é original. Mas quantas alternativas a gente tem então? Na verdade, quando a gente lê em Gênesis 1 e 2 isso, o que na verdade o mito quis dizer era isto. Quantas alternativas, quantas possibilidades a igreja cristã tem procurado defender a inspiração da Bíblia, a inerrância do texto sagrado.
como palavra inspirada e útil para anunciar a salvação pela fé em Cristo. Porque se ficar para eu, para você, para qualquer ser humano decidir, de certa maneira, nós estamos nos colocando como autoridade última e estamos então dizendo o que a Bíblia, por fim, está dizendo. Em certo número de ocasiões, o Cristo ressurreto não foi reconhecido logo no início. Agora novamente. Nesta ocasião, a implicação parece ser que os discípulos foram, de alguma maneira, impedidos de reconhecer Jesus do ladinho deles. Estava dentro da providência de Deus que somente mais tarde viessem a saber quem ele era. Sim, porque uma coisa era duvidar acerca do anúncio, outra coisa era não perceber com os olhos a fisicalidade de Jesus ali. Talvez Lucas queira que entendamos que não podemos ver o Cristo ressurreto, embora ele esteja andando ao nosso lado, a não ser que ele queira se revelar. Por isso, meus irmãos, quando na verdade nós nos reunimos aqui nesta manhã, nós só temos que agradecer a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus de se fazer conhecido a nós. Imagina se a nossa Páscoa se resumisse aos coelhos, aos chocolates. Imagina se o domingo de hoje pela manhã fosse como qualquer outro domingo, onde o desejo do mercado, o desejo do consumo invadisse os nossos lares sem dar qualquer esperança, pelo contrário, aumentando o nosso custo. Mas não. A Páscoa é Jesus. E nesse sentido, é o que vemos aqui nessa narrativa. Versículo 17, a pergunta de Jesus acerca do assunto da conversa deles leva ambos a parar. Eles estão entristecidos, o texto diz. Claramente tinham sido profundamente comovidos pela reviravolta dos eventos. Primeiro esperança, depois desesperança, agora mulheres falando uma coisa, supostamente seres angelicais se dirigindo a Maria Madalena. Quer dizer, é muita coisa junto em pouco tempo. Cleopas, agora introduzido pela primeira vez, não nos é conhecido fora dessa história. Isso é interessante. O nome é dado, mas não é uma pessoa que tem algum tipo de história anterior nos evangelhos. Entendia que os eventos acerca dos quais estava falando com o seu amigo era do conhecimento de todos. O desconhecido, no caso Jesus, ele pensava, deve ser o único que, tendo estado em Jerusalém agora, ignora as ocorrências dos últimos dias. E a maneira como ele se dirige a Jesus, sem saber que era Jesus, é um pouco indignada. Eu li um comentarista escrever exatamente assim: no momento em que o Filho de Deus encarna nesse mundo, ele gera muitas controvérsias. Ele põe em desconforto muitos interesses. Todo mundo falava sobre esses últimos acontecimentos. Versículo 19 e 20. Do que se trata? Jesus pergunta então. E eles dão uma resposta reveladora. Escute isso. A pergunta de Jesus aos dois é um convite para que abram o seu coração, para que ele possa instruí-los na verdade que apenas o coração pode receber.
Jesus quer dialogar. Jesus quer se relacionar com a natureza humana. Viam Jesus como sendo apenas um profeta, o texto diz, com palavras e obras poderosas, mas um profeta. Sua percepção, portanto, da pessoa de Jesus era muito limitada, mesmo tendo acompanhado, ou mais proximamente, ou um pouco mais distantemente, Jesus durante 3 anos aqui. De novo, o nome é dado de profeta. Mesmo assim, na sua esperança, na redenção, viram Jesus como algo mais, porque esperavam que ele fosse redimir a Israel. Coisa que um profeta não seria capaz de fazer. De qualquer maneira, ficaram impressionados pelas suas obras, pelas suas palavras, e caracterizavam ambas como sendo poderosas. Tinham visto em Jesus o poder de Deus, como há muito tempo não se via na história de Israel. Mas embora ele tivesse esse caráter, explicaram que as autoridades judaicas o crucificaram. Nota-se que não são os romanos, nesse texto, registro de Lucas, não são os romanos, mas os sacerdotes e as autoridades religiosas que o entregam e o crucificam. É como se os romanos fossem meros instrumentos, mas quem o entrega e de fato o crucifica no relato de Lucas, observando a gramática do texto, são os religiosos. Textos como esse acabaram inclusive sendo motivo de antissemitismo na história da igreja, que puseram sobre os judeus toda a culpa da morte de Jesus. Não são os romanos. A referência à condenação, à morte, implica, obviamente, os romanos, porque nos outros evangelhos está lá Pilatos. Mas a culpa principal é colocada sobre os judeus. Versículo 21. A ausência de palavras como Senhor, Messias ou Filho de Deus indica que Jesus não era considerado maior que essas mesmas figuras. Mas a esperança desses dois, e quem sabe, meus irmãos, de todos nós, tinha sido de que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Tinham visto nele o libertador prometido. A redenção no mundo antigo significava o livramento mediante pagamento de preço. Porém, é inconcebível que Deus pagasse um preço a qualquer pessoa que fosse, de modo que quando ele é o sujeito, é preciso mudar o conceito. Mas o exame apurado dessas passagens revela que tendem a transmitir o pensamento de que Deus salva com um custo. Essa é a diferença entre morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados e esquecer os pecados da humanidade sem custo algum. Isso até para nós é pedagógico, irmãos. Por vezes, nós somos, quem sabe, influenciados a banalizar o pecado, superestimando a cruz nos seus efeitos, como se ela é quem de fato resolvesse e resolve nossos problemas, mas de modo tal a gente se torna presunçoso que a gente não cuida em não pecar mais. Eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu sou dessa forma, eu sou assim mesmo. Não, tem um custo, tem um preço. A morte de Jesus custou. Ele não só esqueceu pecados, ele os tomou sobre si para que eu e você sejamos livres. Deixemos para trás a velha vida e vivamos a nova, lutando ainda com a natureza pecaminosa, sim, mas vitoriosos em Cristo pela fé.
antes do Calvário, ninguém podia saber quão custosa era a cruz. Porque mesmo os ladrões crucificados ao lado de Jesus tomaram sobre si os seus pecados. Mas Jesus, o Filho de Deus, toma sobre si os pecados de muitos. O uso do conceito da redenção expressa alguma coisa de esperança de Israel e certeza de que Deus se importa e não deixará a nação daquele jeito. Porque senão não haveria nem esperança. Por mais que houvesse tristeza e uma certa decepção, ela só existia porque algum tipo de esperança havia de que Israel seria redimido. Será que vemos essa esperança em nossos dias? Será que de alguma maneira, nesse mundo em que vivemos, as pessoas agem como se não se importassem? Tanto faz. Remota era a esperança, mas Israel a tinha, de redenção. O lamento sucinto de Cleopas resume o sentimento dos cristãos ao longo das eras, que concluem que quando Deus não cumpre as esperanças deles, eles pensam, toda esperança se foi. Mas o ponto importante aqui é que o sofrimento antecede a glória. Jesus tem de morrer antes de poder viver. Na irônica jornada a Emaús, os discípulos vivos conversam sobre um Jesus morto, enquanto um Jesus vivo fala com discípulos sem vida. Os viajantes, no versículo 22, destacam entre aquilo que ficaram sabendo da parte das mulheres como sendo túmulo vazio e uma visão angelical. Não dizem quem foi para o sepulcro para averiguar, mas o plural, alguns dos nossos, mostra que sabiam que Pedro não estivera sozinho. A história das mulheres foi verificada em termos de exatidão, pelo menos no que diz respeito ao sepulcro vazio, mas esses dois terminam falando com tristeza. Eles concluem, porém, entretanto, não viram Jesus. Não viram Jesus. Aparentemente, os que foram ver o sepulcro esperavam ver Jesus. Quem sabe morto? Mas não o viram, e isso lançou certa dúvida sobre aquilo que as mulheres então tinham dito. Versículo 25, as palavras deles provocaram uma repreensão severa da parte dos companheiros. Insensatos e demorados para crer. As palavras certamente estão longe de ser elogiosas e demonstram que os dois fizeram menos do que razoavelmente se podia esperar. Mostra uma certa decepção. Jesus então passa a indicar que a raiz do problema é que eles não tinham aceitado aquilo que é ensinado nas profecias bíblicas. Eu digo isso porque a gente hoje se sente distante daquele momento em 2000 anos de tempo. Mas se você perceber bem, Jesus se remete sempre à Escritura. Nesse sentido, a gente não perde em nada. Nós temos a mesma Escritura. Você está entendendo que o sepulcro vazio não foi suficiente? Você está entendendo que Jesus caminhando com os discípulos para Emaús não foi suficiente? E Jesus, nessa narrativa toda, vai se remeter o tempo todo. Lembrem as Escrituras, como eu tinha anunciado, como o profeta havia dito. Insensatos e demorados para crer. Jesus passa a indicar então a raiz do problema. Os profetas tinham falado com clareza, mas as mentes de Cleopas e seu companheiro não tinham sido suficientemente alertas para captar o que queriam dizer.
Jesus os repreende por lerem as Escrituras sem entender e sem acreditarem. O problema deles, visivelmente, não era de intelecto, era de coração. O problema deles não era a falta de um curso de teologia, era um problema de coração. A palavra tudo é importante. Sem dúvida, tinham se apegado à predição da glória do Messias, mas era coisa diferente levar a sério as profecias que apontavam o lado escuro, sombrio da sua missão. Estava lá a dor nas profecias. Acabamos de, nesse culto, começar lendo o profeta Isaías 53. 700 anos antes de Cristo, e levou os mesmos 700 anos e quem sabe mais para que esse texto fosse entendido como se referindo a Jesus. Ainda hoje entre os judeus, não é o que se pensa. Isto quer dizer que a paixão não era simplesmente uma possibilidade que poderia ou não se tornar realidade, dependendo de circunstâncias. A paixão de Cristo, a sexta-feira da paixão, era fundamental, necessária. Já que estava escrita nas profecias, precisava acontecer, o Cristo tinha que padecer, mas essa não é a etapa final da história. Ele entraria na sua glória. Deus não está derrotado, triunfa através dos sofrimentos do seu Cristo. No versículo 27, Jesus resolve fazer um estudo bíblico sistemático. Moisés e todos os profetas formam o ponto de partida, mas ele passa para as coisas que se referem a ele nas Escrituras, em todas elas. O retrato que recebemos é aquele do Antigo Testamento, em todas as suas partes, apontando sempre para Jesus. Jesus mesmo disse isso em João: as Escrituras testificam de mim. Jerônimo escreveu no quarto século que quando a gente tem que visitar a Escritura, tem que procurar por Cristo em cada lugar, em cada espaço, em cada página. Talvez devamos entender isso não como a seleção de um número de textos bíblicos para provar, mas uma demonstração de que no Antigo Testamento um propósito divino consistente se desenvolve, propósito esse que no fim envolvia a cruz. A qualidade terrível do pecado é achada em todas as suas partes do Antigo Testamento, por isso que o Antigo Testamento é bem realista, ele não esconde a nossa maldade. Os pecados mais grosseiros, mais inimagináveis, mais espúrios, mais absurdos estão lá registrados. E o Novo Testamento não é muito diferente disso. 1 Coríntios capítulo 5. Porém, ao mesmo tempo, por todo o Antigo Testamento e Novo, o amor de Deus está sempre presente. A misericórdia e a graça do nosso Deus estão de novo e de novo sendo reveladas e relembradas a um povo que olhava para si e se via incapaz. Versículo 28, se aproximavam do fim da viagem, parecia que Jesus ia embora. Se não insistissem com ele, ele não ficaria ali. Mas os dois tinham ficado impressionados com a exposição bíblica de Jesus. Esse foi o motivo de constrangê-lo, quem sabe, além da hora já tarde, de constrangerem ele a ficar.
Alguns consideram que eles foram para uma hospedaria, mas a única evidência é que Jesus tomou a iniciativa em partir o pão, imaginando que então, se fosse na casa deles, a iniciativa viria dos companheiros. É tarde, o dia já declina, está na hora de repousar. Mas é interessante que assim que Jesus se revela a esses discípulos que entendiam que era tarde, vão de madrugada ou à noite a Jerusalém contar que viram Jesus. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais, dependendo daquilo com o que nós nos defrontamos. Hoje, pelo menos pela manhã, para alguns não era esforço algum se acordar cedo e ver o sol nascer. Versículo 30. Na mesa, Jesus passou pelos gestos familiares no começo de uma refeição judaica, e nós nos lembramos disso na quinta nas casas, na nossa ceia pascal judaica. O pão era partido durante a oração de ação de graça, antes de comer. Alguns veem aqui uma referência ao partir do pão no culto da ceia, mas isso é forçado. Teria sido um culto muito estranho de ceia, interrompido na ação de abertura e, pelo que podemos ver, nunca completado, porque parece que o vinho não chegou a ser bebido. De qualquer maneira, os dois aqui não estavam presentes na ceia, na última. Mesmo assim, algo na ação desperta uma lembrança, ou talvez agora vissem as marcas dos pregos nas mãos de Jesus pela primeira vez, ao manusear o pão. Ou talvez fosse simplesmente o momento certo escolhido por Deus, porque o texto diz que os olhos deles se abriram. Deus escolhe esse momento para tornar claro que ali estava o seu filho. E quando o reconheceram, isso é muito interessante, ele desaparece da presença deles. Talvez já com isso indicando que o corpo glorificado dele causou nesse plano uma certa ruptura conosco ainda de corpos não glorificados. Há um certo gap, um certo distanciamento agora de natureza entre o glorificado, a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, e os que vão logo atrás disso. Ele some. As pessoas com certa frequência sentem a presença de Deus antes de tomarem consciência disso ou de articularem um pensamento a esse respeito. Geralmente o pensamento vem depois, a gente é tomado por uma realidade. Quem sabe é o que se deu aqui, eles percebiam, o coração deles ardia, eles pedem para Jesus ficar, mas daí a ter clareza sobre quem era, isso é posterior, isso é articulado posteriormente, isso é relembrado posteriormente por causa das Escrituras. Assim é conosco também. Passamos por situações na vida em que parece que Deus nos visita, cruza o nosso caminho, a gente não está entendendo muito bem, até pensa que é o diabo, ou quando, quem sabe, estamos, aspas, sozinhos, mas Deus nunca se ausentou. Aí nós vamos ao texto bíblico e aprendemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe por um vale escuro, Ele está comigo. Você está percebendo que o sentimento muitas vezes é enganador, nos induz a erro. O reconhecimento de que era o Senhor com quem andaram explicou-lhes o que eles tinham presenciado na viagem. Lembraram-se então de como o coração ardia. A exposição de Jesus os comove. Disseram que ele lhes expunha as Escrituras e quando ele falava,
o significado oculto nas palavras da Bíblia se tornavam claros. A reação imediata deles foi sair e contar aos outros. Parece que não completaram a refeição, nem mesmo o vinho. Partiram na mesma hora. Os argumentos que tinham empregado com Jesus a respeito do avançado da hora agora não importavam mais diante do que eles viram. Em Jerusalém, os 11 estavam lá e com eles outros. Não tinham estado dispostos a aceitar as palavras das mulheres, mas Simão aparentemente era diferente. O texto diz que Jesus havia aparecido a ele. Se ele disse que vira Jesus, então o Senhor ressuscitara mesmo. Então Cleopas e o seu amigo contaram da caminhada. E a maneira como Jesus se revela ali impressiona. Meus irmãos, é razoavelmente óbvio supor que este é o mesmo aparecimento que também a gente encontra em João capítulo 20. No versículo 36, logo após a caminhada rumo a Emaús, Jesus aparece. Lucas não fala como João fala, que eles estavam de portas fechadas com medo dos judeus. Mas isso parece ser a implicação, o receio de retaliação. O Senhor ressurreto não era preso pelas limitações que assediam os homens em geral. Seus aparecimentos ou desaparecimentos repentinos mostram esse fato. Que a paz esteja com vocês. Também aparece no relato de João e é uma saudação normal naqueles dias. Não surpreende que os discípulos fiquem surpresos. Afinal de contas, o aparecimento de Jesus ressurreto no meio deles foi um susto. Estavam com medo. Também tiveram medo quando viram Jesus caminhando por sobre as águas. Eles tinham ouvido o relato dos 2 discípulos caminhando para Emaús. Mas uma coisa é aceitar essa declaração feita por alguém de uma outra pessoa que não está presente, e outra coisa é aceitá-la para si quando a pessoa está presente diante de você, mesmo com as portas trancadas. Não admira que acreditavam estar vendo um espírito ou um fantasma. O medo deles era a reação natural. Meus irmãos, vejam os detalhes dessa narrativa. Vejam os detalhes sobre a natureza humana. Vejam os insights sobre a reação dos crentes. Vejam como o Cristo se manifesta, reage, propõe. Num mundo como o nosso, onde a gente tenta fazer os nossos ídolos e Deus acaba sendo quase esse que a gente tenta enquadrar, arquitetar com as mãos. Cada vez mais é importante deixarmos Deus ser Deus. Em sua grandeza, onipotência, poder, humildade, santidade, verdade e misericórdia. Pressionados como somos diante de narrativas, de más notícias, de pressões políticas ou econômicas, é evidente que nós seremos tentados, como Pedro, a olhar para a onda e força do vento e tirar os olhos de Jesus. É evidente. É evidente.
Mas o domingo da ressurreição é um convite a mim e a você, que temos tudo clarificado diante dos nossos olhos, registrado em diferentes textos bíblicos, referendado por Paulo, nascido fora de tempo. O que temos diante de nós é para nos lembrar que a morte não deteve Jesus na sepultura. Não foi possível. Jesus, inclusive, tomou sobre si o aguilhão da lei. Sim, porque a lei mata, a lei condena, a lei nos enquadra a todos. O próprio Paulo falou sobre isso em Romanos 7. Quando eu li na lei, não cobiçarás, eu vi que cobiçava, e a lei me matou. Mas o problema não era a lei, era eu pecador. A lei é boa, santa e perfeita. Mas o fim da lei é Cristo. A lei funciona como aio, como tutor, como paidagogos, até que venha Cristo. E como disse Lutero, a mesma lei que nos leva a Cristo, Cristo depois pega essa lei e nos manda de volta para ela, para uma vida de obediência, de temor e de honra ao nosso Deus. Você se deu conta nesse relato a importância da glorificação de corpos glorificados, de Jesus comer um peixe assado, se permitir tocar? Sim, porque a incredulidade aqui é evidente. Jesus está diante dos caras, entrou já naquela sala, sabe-se como, e ele faz questão de comer, indicando que um cristão não crê na imortalidade da alma, crê na ressurreição do corpo. Eu não sei como é que isso vai ser, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 15 nos dá algum tipo de ideia, mas todos nós seremos transformados. Jesus aqui nos está dando um primeiro relato de como se dará isso conosco. Ele come um peixe assado, ele se permite tocar. Vejam as minhas mãos e pés, é um convite para olhar as marcas das suas feridas como meio de verificar que era o próprio Jesus que estava diante deles e não um farsante, não um clone. Ele se permite apalpar. Ele não era um fantasma. Nós não temos que ter receio nenhum de afirmar a ressurreição de Jesus. Finalizo. Versículo 44. São estas as palavras que eu vos falei. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus incluíra no seu ensino um número suficiente de prenúncios da paixão e ressurreição. Ele disse, estando ainda com vocês. Porque agora a sua presença era excepcional. Note a diferença aqui. Estando ainda com vocês. Note o corpo glorificado, um novo patamar a que ele é elevado. A divisão da Escritura em lei de Moisés, profetas e salmos indica que não há parte alguma nela que não dê testemunho de Jesus. Nesse sentido, chegando ao final dessa narrativa, vemos a ascensão do Senhor. O relato é bem curto. Lucas já tinha escrito mais do que a maioria dos rolos de papiro podiam conter. E está claramente se apressando para o fim, para em seguida começar
o rolo de Atos. Ele não explica aqui em detalhes o que ele quer dizer com a ascensão, mas claramente pensava na ressurreição como um fato. Meus irmãos, devemos estar prontos a atribuir à ascensão em Lucas o mesmo tipo de historicidade que atribuímos aos aparecimentos de Jesus depois da ressurreição. A ascensão difere do fato de Jesus ter desaparecido dos discípulos em Emaús. Há algo de definitivo nesse ato. É o fim decisivo de um capítulo e o começo de um novo. O Espírito Santo agora vai descer para capacitar a igreja para a sua missão de testemunho. Nesse sentido, a igreja não é só envolvida como pecadora para ser redimida e crer no Filho de Deus, mas capacitada para testemunhar ao mundo de Jesus. Aqui se consuma a obra terrestre do Filho. A indicação aos seus seguidores de que a missão foi cumprida, que a sua obra entre eles chegou a um fim. Os teólogos veem na ascensão o levar para o céu da humanidade de Jesus redimida. A encarnação não é uma coisa casual, mas uma ação divina de consequências permanentes. Jesus nunca deixará de ser humano. Totalmente Deus e totalmente ser humano, mas glorificado. Você percebeu isso? Jesus, ao se fazer gente como um de nós, assumiu uma condição eterna, embora de corpo glorificado. Se a ascensão importa em levar a humanidade de Cristo para o céu, significa que com ela será levada a humanidade que Ele redimiu. E aqueles que são de Cristo na sua vinda estarão para sempre com Ele. É uma expressão poderosa da redenção deste mundo, diferente de escaparmos dele. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é fugirmos deste caos, outra coisa é sermos transformados todos e estarmos para sempre com o Senhor. É diferente. Seja qual tenha sido o conceito deles da pessoa de Cristo, a paixão e a ressurreição e agora a ascensão convencem-nos que Jesus é Deus. Ele era digno de ser adorado. Deram-lhe a devida homenagem. A adoração é a resposta deles à sua ascensão. Ele está subindo e no versículo 52 eles estão adorando. O sentimento deles nesta despedida não era de pesar, mas de grande júbilo. João 14, 28 diz isso. Estavam entendendo mais do que tinham entendido antes. Lucas começou o seu evangelho no templo. Lucas 1:5. E termina o seu evangelho no templo, com o seu povo louvando a Deus. É um reconhecimento digno da graça que Deus demonstrou de modo tão singular nos eventos da história. Baixe a tua cabeça, meu irmão.
Senhor, nessa manhã, obrigado porque a morte foi tragada pela tua vitória. Obrigado porque, embora pela lei estávamos condenados, mortos em delitos e pecados, banidos da tua presença, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós viemos aqui louvar os teus feitos, conscientes ao mesmo tempo do nosso lugar nessa cidade e nesse mundo, como tuas testemunhas, como teu povo, alegre e feliz ao mesmo tempo em que anuncia as boas novas do Evangelho a todo o ser humano. Fortalece aqui essa comunidade, as crianças, os jovens, os adolescentes, a cada um de nós. Fortalece. Quando dúvidas sobem ao nosso coração, quando crises lógicas nos tomam o pensamento, Espírito do bom Deus, abre os nossos corações, olhos e ouvidos para perceber a tua presença sempre conosco. Sempre conosco. E como igreja, assim como ali os teus discípulos no templo louvavam a Deus, nós aqui nesta manhã vamos bendizer o teu nome e cantar as tuas maravilhas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura